A partir de agora, na Cidade FM, programa Visão Popular. Apresentação, Wagner Rodrigues. Comentários, Geraldo Davi. Muito boa tarde a todos os telespectadores do programa Visão Popular. Hoje estaremos aqui com o Cristiano Coque Vita e também o Marcelo Assis, que é capaz de chegar por aqui daqui a pouquinho, né? O Geraldo sempre atrapalhando, né? O Geraldo. E o Wagner. Eu já vim no clima, viu, Cris? Vim com a camisa de praia, o Bolsonaro ganhou, agora todo o país vai estar uma maravilha, mil maravilha, então eu já tô de férias, já que o Bolsonaro vai ajeitar tudo, tô de férias, o Bolsonaro ganhou, tô tranquilão, já tô com camisa de praia. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Wagner, boa tarde, Geraldo, e boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Eu acho bom você ficar tranquilo mesmo, porque a gente vai precisar de muita tranquilidade daqui para frente, porque quem prega armamento é perigoso ficar nervoso se a gente discute, né? Então, o risco é muito grande. Vamos ficar em paz. O risco é muito grande mesmo. Então, Cris, eu estava aqui, né? Tá, eu, Geraldo, boa tarde, Geraldo, dá a sua boa tarde para a gente começar o programa. Boa tarde, Wagner, boa tarde, Cris e todos os nossos amigos da Rádio Cidade e também quem está nos acompanhando aí no Facebook, viu, pessoal? Pode entrar no Facebook, nós já estamos ao vivo. Sempre ao vivo no Facebook e também na Rádio Cidade FM 106,3. O Geraldo, o Cris, Bolsonaro ganhou. Agora, né, respeitar a democracia, ele foi eleito, temos que torcer para que dê certo, para que o Brasil volte a ser uma potência e como eu posso dizer, um novo país. Segundo Bolsonaro e Paulo Guedes, o Brasil será uma potência até 2022. Eu acho que o Paulo Guedes ele está um tanto quanto empolgado, já que ele nunca participou de nenhum governo, não tem experiência nenhuma em administração pública, nem o Bolsonaro também, porque todos ao longo de 2 décadas ele não fez nada na Câmara, né? Ele foi um medíocre, a verdade é essa. E, infelizmente, boa parte da população optou por ouvir mais o WhatsApp do que ler e aprender, procurar estudar. Isso é uma verdade, não é uma crítica pessimista, mas a gente sabe que é preciso, para ganhar conhecimento, tem que ter um certo esforço. Não cai do céu. E se a galera acha que agora vai cair do céu, que o Bolsonaro é o grande salvador da pátria, eu acho que está pendendo, está indo para um caminho errado. Tem que haver uma oposição forte, a crítica ao PT tem que ser feita também. Eu discordo, por exemplo, do Haddad não ter cumprimentado o Bolsonaro sob a alegação de que ele chamou de canalha, ameaçar de prender o Haddad, mas ele teria que demonstrar mais grandeza do que o seu oponente, seu adversário, e comunicar. Depois ele se comunicou no Twitter e desejou um bom governo para o Bolsonaro, tem que ser assim, mas deveria ter feito isso logo de cara. Então a gente tem que aprender a lidar com as críticas de uma maneira positiva, porque a crítica construtiva ela só acrescenta. O Bolsonaro não sabe lidar com isso. Tanto que já ameaçou a liberdade de imprensa várias vezes. Ontem no Jornal Nacional não foi diferente. Ele criticou muito a Folha de São Paulo. A gente sabe que a Folha de São Paulo tem uma história de resistência grande, que acabou reconhecendo, assim como a Rede Globo reconheceu, e o Estadão reconheceu também, que apoiou o regime militar e se deram mal. Teve que colocar receita de bolo nas páginas. A Folha de São Paulo seria o ex-Jornal de Limeira, em qual você fazia parte? Seria tipo? Eu acredito que sim, Wagner, porque o Jornal de Limeira ele teve uma tradição de contraponto e de pluralidade muito forte sob a batuta do Djalma Martins, que é um jornalista de origem, né? E que eu aprendi muito com ele, Adalberto Mansur, Carlos Quinelato, um time que era Rebeca Paroli, um pessoal muito bom, que estava começando na faculdade e tive o prazer de conhecer esse pessoal e que me ensinaram muito de jornalismo na prática, né? Que o jornalismo, ele exige muito, né? Você fica louco, quase não consegue nem dormir direito, né?
Então você vive naquela tensão terrível todos os dias e o pessoal foi dando as dicas ali para saber driblar. E o Jornal de Ô, Wagner, deixa eu fazer só um minuto. Em tão pouco você cresceu muito, né, Cris? Você era um jornalista político e de matérias muito usadas por políticos, né? As suas matérias sempre com algumas críticas, mas críticas construtivas, e acabou ajudando muito político daquela época. Eu acho que ajudar, eu não entendi o sentido. Como assim ajudar? Assim, porque você apontava os erros e trazia, né, as matérias sempre com verdades e fazia os políticos acabar se corrigindo, né? Eu mesmo lia muito as suas matérias e sempre procurava acertar o que estava errado lendo o que você tinha escrito. Eu acho legal que o Dr. Joaquim Nogueira da Cruz Neto, que era muito bom também, o doutor. Foi um mentor para mim. Ele era do PSDB, né? Ele morreu de câncer e me ajudou muito. O Pedrinho Kiel também, tenho uma amizade com ele. A Carol Pontes, por exemplo, eu tenho amizade com ela. Discordo muita coisa, mas eu acho que esse é o nível da democracia que produz, né? Você ter pontos divergentes, mas ter a possibilidade de dialogar. Então, o Jornal de Limeira permitia isso, permitiu eu ter essa visão. Então, eu agradeço muito ao Jornal de Limeira, ao Djalma Martins, todo o pessoal que conviveu comigo. E eu aprendi muito com a Folha de São Paulo também, porque desde pequeno eu leio a Folha de São Paulo. O Estadão é um jornal mais conservador, que não fazia muito minha cabeça. O Mansur, que foi redator-chefe lá, dizia assim, editorial do Estadão da Sônia Cachorro Louco. Porque é chato, né? É muito extenso e muito técnico e acaba dando sono. Mas, Cris, voltando a falar, o Geraldo e o Cris poderia falar sobre a vitória do Bolsonaro. Eu tô levando para um outro interpretar das coisas. Eu acho que o PT tirou um pé um pouco, deu uma reduzida, né, fez um pouco o jogo ali. Por quê? O Brasil realmente vai precisar de tomar medidas drásticas, e essas medidas que o próximo presidente teria que tomar acabaria saindo da linha do PT. Então, para o PT é mais fácil deixar o Bolsonaro tomar essas atitudes e daqui a 4 anos se preparar para voltar. Até lá o Lula está julgado, está na rua e tem o tempo para fazer escola, que o Mano Brown falou, que o Cid Gomes falou, que o Ciro falou, para voltar à esquerda forte. Essas medidas drásticas que o Bolsonaro vai tomar, o PT não poderia tomar as mesmas medidas. Não, mas eu acho que o Haddad é uma nova... Marcelo. Chegou aqui o Marcelo Assis, sempre no horário. Marcelo é demais. Marcelo, chega. Vem para cá, vem. Puxar as cadeiras mais para cá? Então, senta você aqui com o Geraldo. Você aqui com o Geraldo e eu com o Cris fica para cá. Então vamos lá. Aqui tudo no improviso. O Marcelo é Marcelo, né? Marcelo o cara é bolsonarista, já chega me agredindo. Marcelo é Marcelo. Pode falar aqui junto com o Geraldo. Vocês dois aí pegam aqui o microfone. Ô Marcelo, tava falando com o Cris aqui sobre a eleição do Bolsonaro e tal. Eu já tô no clima de praia. Você pode ver que eu já vim com uma camisa meio que havaiana. Eu já tô, porque o Bolsonaro vai resolver todos os problemas do Brasil. E eu tô já meio que praia. Ó, mandar um abraço pro Edmilson Gonçalves, pro Wagner Antiqueira, o Guina, o maior corintiano de todos e que apoiou o Bolsonaro fervorosamente, pro Wendel Wenderson, que é Uber, precisou de Uber, digita aí no Facebook, Wendel Wenderson, e já vai estar aí um serviço muito bom, aquele carrinho gelando, aquela balinha, refrigerante, água, tudo tem lá no Wendel Wenderson. Esses dias minha mãe precisou, o Wendel fez a viagem, aquela viagem agradabilíssima, a minha mãe foi no conforto do carrão do Wendel, então minha mãe não tem dinheiro para comprar um carro daquele lá, então eu peço o Uber do Wendel, então o Wendel vai lá e faz a viagem, minha mãe fica toda feliz que andou no carrão. Boa tarde, Wagner, boa tarde, o Cris, boa tarde todos os nossos ouvintes da 106,3 FM, um prazer estar com vocês. E, aliás, aproveitar de antemão, elogiar essa bela camisa do Vagnão e mandar um forte abraço para a mama, a sua mãe, a senhora, sua mãe, um grande abraço para ela. Começou a rasgação. Camisa de viagem. O Marcelo vem aqui, a última vez que ele veio, viu, Cris? A minha mãe elogiou que o Marcelo fala bem, agora toda vez ele vai e manda abraço para ela. Então virou uma rasgação de seda esse negócio. Beijo em seu coração, mamãe. Ô Marcelo, e sobre a eleição do Bolsonaro, sua opinião? O Cris deu a dele aqui, já vamos ouvir. Você chegou atrasado, mas você também vai falar do Bolsonaro antes de nós entrar no estado.
Bom, na verdade, nada mais do que justo, é uma esperança do povo. Eu, inclusive, abertamente falo, votei nele, acredito nele e tenho essa esperança. Agora, se vai dar certo ou não, já é uma outra conversa. Com a falta de opção de candidatos, mas que tinha uma linguagem mais próxima do povo, eu acho que ele foi a única esperança que existiu, porque até então os que apareceram aí não tiveram êxito para um segundo turno, e ainda bem que o Haddad também, PT, acabou o PT, né, graças a Deus, né, e esperamos agora que realmente ele faça um bom governo. Se vai fazer ou não, eu votei nele, agora, se ele vai ser o melhor e vai fazer o melhor, aí é uma outra questão, e a gente tem essa esperança. Ô, Marcelo, eu falei aqui agora, antes de você entrar e atrapalhar a fala nossa, né, o Silvio Silva também está acompanhando, ele sabe que o Marcelo faz isso mesmo, né, então, ó, antes de você chegar, eu estava falando assim, será, pensando de outros modos técnicos, será que o PT não deu uma tirada de pé para que o Bolsonaro realmente ganhasse e tomasse as atitudes mais drásticas que tem que tomar para não queimar o PT? O PT sai de linha agora e depois renova e volta forte em 2022? Não, isso jamais, até porque o PT tinha ambição, o desejo de poder, a sede, para poder talvez ofuscar, esconder muitas coisas ainda que não viram, ainda que nem abriram ainda a caixa de Pandora, né? Como exemplo, a gente vê BNDES e outras coisas mais, esses planejamentos, esses projetos Minha Casa Minha Vida. Se for ver a corrupção, se existe no Odebrecht, imagine nesses órgãos como BNDES, Minha Casa Minha Vida, que as pessoas, não os moradores, as pessoas que receberam essa graça de receber seu cantinho, parabéns, mas eu estou dizendo da forma que fora feito, porque se a gente viu tanta corrupção em BNDES, Petrobras, isso, aquilo, nesse plano, projeto Minha Casa Minha Vida, teoricamente, ali é um nicho para eles nadarem de braçada. Eu vou cortar o Marcelo um pouquinho. Acontece o seguinte, hoje cai tudo nas costas do PT. Não estou aqui, eu não sou petista, não, eu cansei de declarar isso. Pô, temos aí, depois nós vamos entrar no Estado, temos aí o PSDB, que vai há 28 anos no governo paulista. São Paulo. Que eu acho um absurdo, isso não é democrático. Entendeu? Agora, a culpa total é do PT, será que não tivemos outros partidos? Temos 35 partidos nesse país. Será que é só o PT que roubou? Não. Mas é fácil falar isso, né? Não exige muito pensamento, muita reflexão. Então, é só xingar o PT e pronto, acabou. Pronto, acaba o resto. Não, eu tenho uma explicação técnica para isso. É isso que eu não entendo. Eu entendo assim, o Brasil é saqueado há 500 anos, o Brasil foi descoberto há 500 anos, e quando o Brasil, para vocês entenderem o que é corrupção, quando o Brasil começou a ser um país agrícola, foi descoberto, começou a fazer as produções agrícolas, precisava escoar essas produções, não existia naquela época, e isso em 1500 aproximadamente, não existia linhas férreas. Não existia linhas férreas para poder escoar essa produção. E ali começou, passa pela minha fazenda aqui, passa por ali, então ali começou a corrupção, certo? E hoje o PT escancarou, o PT fez escola, o PT fez uma situação, veja bem, que sempre houve, sim, mas a gente nunca esperava nessa proporção, nessa magnitude. Então o PT foi o senhor, porque com toda a corrupção descoberta no Brasil, a gente viu várias, ao longo de vários anos, vários partidos. Aí eu falo, o PT não é o culpado principal. Mas você não acha uma boa, desculpa até cortar, você não acha uma boa que na gestão do PT isso veio à tona? Não seria um privilégio, até falar, olha, na gestão do PT realmente a corrupção veio à tona. Sim, até porque o PT investiu muito no fortalecimento das instituições democráticas, né? Certo. Coisa que o Bolsonaro ele não sinalizou em nenhum momento que vai fazer isso, pelo contrário, está retaliando logo depois de anunciado presidente da República, já começou a retalhar meio monte de gente. E todo mundo está vendo isso. Só não vê quem não quer. Quem não quer, concordo contigo. Então, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, não, é por isso que o Marcelo falou isso, do né? BNDES. Bolsonaristas não gostam muito de ler. Os bolsonaristas, os bolsominions, eles vivem de memes. Aqueles memes de leitura rápida, figurinha. Então, eles não acabam lendo. Mas lá no BNDES, Marcelo, tem o tal do livro verde. E lá tem tudo o que foi emprestado desde 2012 até 2016, né, que foi a época que foram acusados o PT, até de 2002 lá, o tal do livro verde, que tem todos os empréstimos. Sabe quem é o líder de empréstimo que o Brasil fez? Estados Unidos da América. A Venezuela aparece em 7º lugar. Depois Cuba está lá embaixo. Depois os países africanos estão lá embaixo. Então isso daí é balela. Essa daí é meme, é fake news. Falar que o Brasil emprestou milhões para a Venezuela. Foi milhões, mas não foi o tanto que é divulgado.
O país que mais pega empréstimo do BNDES se chama Estados Unidos da América. Tá, mas acontece que o Brasil escancarou, na gestão do PT, o Brasil... Puta, eles só batem no PT. escancarou Fala a proposta demais. do Bolsonaro, meu. Escancarou um pouco Fala mais. alguma coisa do Bolsonaro. Escancarou um pouco mais, Cris. Não A entendo situação, isso, porque O foi PT tão já perdeu a aberta eleição, a situação, tão Bola pra escandalosa, que é uma pena para um Brasil louco, ser saqueado. O PIB do Brasil é 10% do PIB americano, tá? E o Brasil saber que foi saqueado o referente a 10 PIBs do Brasil, então vai demorar 20, 30 anos, talvez, para reconstruir o Brasil. O PT, que é o senhor Foi uma responsável por isso. profecia. Entendeu? Isso é o PT. Mas não foi Bolsonaro bom, faz o PT escola, né? Não foi bom. Bolsonaro é católico e foi batizado no Rio Jordão por um pastor. Eu não entendo essas coisas, Pelo sabe? Silas Malafaia. É um negócio muito E louco. esse Silas Malafaia, isso é um picareta. Esse é um picareta de marca maior. Esse cara só faz confusão. Nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Eu falei, Sim, a eu unanimidade respeito. é uma coisa burra, a gente pode divergir. Porém, A tem que democracia, respeitar. né? Lógico, democracia é isso. A né, democracia. entendeu? Agora, eu não costumo Bolsonaro gosta muito de democracia, agredir. inclusive. Eu, na verdade, eu sou PSDB. Eu sou membro da executiva do diretório limeirense do PSDB. E eu não tenho Azar que o seu. simpatizante e defender o Bolsonaro. Mas eu digo uma coisa, feliz a população, eu e mais, eu acho que 51, quase 52 milhões de brasileiros inteligentes que viram isso e votaram realmente nele para eliminar o PT, porque o PT chega, né, gente? Chega, porque Voto o que foi nulo feito- superou o Bolsonaro, cara. Acho que você tem que se informar melhor sobre os números das Mas eleições. então isso mostra que o voto nulo mostrava que ninguém direcionou voto ao Haddad. Porque se não votou Não, ao Haddad, porque foram- realmente a decepção Foram era praticamente com o PT. 45 milhões de votos pro Haddad. Simplesmente isso. E Uma os- parcela significativa da população. se tivesse aí Isso tem mais que ser respeitado. 20% desses votos nulos, ele estaria eleito. Por que ele não anularam e não preferiram votar nele? Talvez pela falta de candidato de opção, que só tinha os dois. Nulo teve 11 milhões, né? Teve 11 milhões de Nulo, nulo. E quem não foi votar foi o maior número, né? O pessoal decidiu pagar a multa. Exatamente. E aí estavam se discutindo o quê? Até o Bolsonaro discutindo. Acabar com o voto obrigatório. Vai acabar, vai votar quem Voto quiser. facultativo. O voto Como vai ser nos países facultativo. desenvolvidos, né? Porque isso aqui não é democrático, você é obrigado a votar. Se você não for obrigado a votar, você paga uma multa, acho que de R$ 3,75, não pode viajar para o exterior, eu não estou indo nem para Iracema, quanto mais exterior. Mas você acha que alguém vai deixar de votar por uma multa de R$3? Não, inclusive, Cris, a própria multa é mais barata a multa do que uma passagem de ônibus e de volta. Então, para a Pois pessoa é. que vai gastar R$7, R$8 de ônibus, ele prefere não votar, economizar esse dinheirinho, comprar uma misturinha em casa e guardar o dinheiro Misturinha e pagar a multa. com R$3? Compra ovo, compra uma salada, alguma coisa, compra. Porque Ah, meu o PT Deus do afundou céu. nós. Você tá então, vivendo em que sobrar, país? tamo Na vivendo Noruega? de migalha. Ele bateu no PT de novo. O Cris preparou pra gente aqui um apanhado de livros, um apanhado de citações. Eu queria ouvir o que o Cris preparou para a gente debater em cima. Obrigado, Wagner. Em primeiro lugar, eu quero... não sei se dá para mostrar. Sim, dá, vai aparecer Deixa lá. eu mostrar lá na frente, lá, isso. Esse é uma entrevista, entrevistas compiladas pelo Pasquinho, um antigo jornal alternativo, do Lula. O Lula dá várias entrevistas e o Pasquim juntou tudo num livro, editou no final dos anos 70, quando o Lula estava despontando como o maior líder de esquerda da América Latina e continua sendo até hoje. Isso é inegável. Todo mundo sabe do poder que a palavra do Lula tem. Ele cita aqui, por exemplo, o jornalista pergunta: mas quais os próximos passos que você julga corretos para que o PT acumule mais forças diante desta proposta do PTB, que então era uma oposição ferrenha ao PT? Como é o PSL hoje, mas o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, tem muito mais tradição que o nanico PSL e que muita gente tucana se enveredou como Dória, se Margarina aí foi para lá. Bom, enfim. O Lula responde: primeiro, eu acho que em termos de acumulação de forças de oposição política neste país, a gente precisa caminhar urgentemente para isso. Eu acho que é plenamente possível que os partidos de oposição ajam uniformemente dentro do Congresso Nacional quando a briga for comum a todos os setores de oposição e deverão divergir abertamente quando as propostas forem divergentes. Ou seja, já ele indicava o caminho que a esquerda sempre tomou, uma esquerda democrática. Todo mundo tinha medo. Ameaça comunista. Parece que nasceram ontem, meu. Onde tem ameaça comunista? O que eu fui xingado de comunista,
para mim é um elogio chamar de comunista. Eu queria muito comunismo. A verdade é essa. Porque o comunismo, na sua essência, é todo mundo trabalhando pelo bem comum. A etimologia da palavra garante direito irrestrito a qualquer cidadão. Pode ser de qual classe social for. Não existe isso de comunista vai caçar direito, vai comer criancinha, vai fechar a igreja. Pelo contrário, quem fecha a igreja é justamente o Bolsonaro, que juntou a bancada da bala, bancada do evangélico. Eu nunca vi evangélico votar no diabo e votaram dessa vez. Me perdoe, sinceramente, tem muito evangélico bom, mas tem evangélico tão fanático, que chega a dizer que ele é o Messias. Ele está no lugar de Jesus Cristo. Por favor, vamos acordar um pouco. Aí eu trouxe outro livro também, em vez de meme, né, que eu odeio meme, do Fernando Henrique Cardoso, que apoiou o Haddad, e do Ottaviani, que é um sociólogo. Chama Homem e Sociedade. É só um trechinho rápido para não tomar muito tempo, senão fica enfadonho. Entendemos por comunicação o mecanismo pelo qual existem e se desenvolvem as relações humanas, todos os símbolos mentais e os meios de propagá-lo no espaço e preservá-los no tempo. Ou seja, comunicação tem que ser preservada. Então, falar que a Folha de São Paulo vai acabar, que vai fechar tal jornal, que vai invadir tal jornal, que vai cortar verba de tal jornal, isso não é democrático. A imprensa livre é o pilar da democracia. Então, quando o sujeito fala que é contra tal jornal e que vai tomar medidas de restrição a esse jornal, ele é antidemocrático, portanto fascista. Aí tem outro livro do Fernando Henrique Cardoso, A Soma e o Resto, que é um olhar sobre a vida dele. É só uma frasezinha. Ele fala assim: o mundo de hoje não é um mundo de conformados. Para quem entendeu bem, né? Conformidade, ficar conformado com a situação é abaixar a cabeça para ditador. E por fim, o livro da Maria Cristina Castilho Costa, que é uma professora de sociologia, que diz o seguinte: solidariedade mecânica, citando Durkheim, que é outro sociólogo pilar do pensamento da sociologia. Solidariedade mecânica é aquela que predominava nas sociedades pré-capitalistas, onde os indivíduos se identificavam através da família, da religião, da tradição e dos costumes, permanecendo, em geral, independentes e autônomos em relação à atividade do trabalho social. Ou seja, tradição não significa votar de cabresto. Tradição significa manter um padrão de vida com qualidade, com amor, com respeito à pátria, mas sem ditador. Sem gente que quer cortar direito, principalmente trabalhista. Ô Cris, você já sabe que você está sendo muito xingado. Você já pode esperar. A Juraci, minha mãe, está mandando um abraço para o Marcelo e agradeceu. O Juliano Guainais, que é o Zic Track lá do Abílio Pedro, que tem a loja de roupas lá, está dizendo que o meu presidente é o Bolsonaro 17. A Maria Cristina Silva, só nos resta esperar para ver no que vai dar. O Denis Vieira dando risada, deve estar lá o Denis e a Andréia, mandar um abraço para eles, deve estar nos acompanhando e dando risada. A Isete de Favere já começou a te xingar demais e falou para você até ir estudar e falou que o jornal pode ser, mas sem mentiras. Né? Então, e aqui o Carlos Penas falou que você está defendendo o PT, está parecendo um louco alienado. E aqui o Eliseu Dominiciano, Mito 2018. Wagner, e Marcelo, o que vocês acham disso? Antes de dar a resposta, eu quero perguntar tanto o Marcelo... Eu amo todos eles. Marcelo e Cris, eu quero perguntar a vocês, que inclusive eu perguntei o Cris antes, fora do ar. O que vocês me acham? Eles falam de um Estado democrático no Brasil. Nós temos aí um capitão da reserva e um general da reserva no comando do país. Agora eu te pergunto, que democracia é esta? Temos um capitão-general do Exército no comando do país. Não seria uma pessoa civil para poder dizer nós estamos no Estado democrático? O que você pode me dizer? Dá licença um pouquinho, só, Cris. Democracia é essa que o voto aberto, que é o exercício da democracia, as pessoas foram lá e colocaram eles. Se eles fossem imputados, colocados lá
pelo militarismo, sim, não seria democracia, mas uma democracia absolutamente normal e plena na sua acepção da palavra. Por quê? Porque nós vemos que a população foram 51 milhões de brasileiros que escolheram eles. Então, isso é democracia. Agora, se vai dar certo ou não, é uma outra conversa. A gente torce para que dê, lógico. A gente não pode, eu vou ser oposição, eu vou ser contra, tem que apoiar. Agora, nossa amiga Izete está lá nos Estados Unidos, porque ela disse que o Brasil está quebrado. Então ela está lá sim. nos Estados foi Unidos. saqueado, né? Foi mesmo. Quebrado, nós estamos quebrados. Saqueado, inclusive, pelo PSDB, né? Pelo Você PSDB. filiado ao PSDB, você deve saber bem disso. Mas Cris, o que você acha, Cris? Que não tem coerência essa coisa, não existe. O que você vê essa coisa? Então, o Bolsonaro é acostumado... Ele foi um militar medíocre. Ele foi punido pelo Exército, inclusive, né? Porque ele fez um levante e... Fez um motim, né? Fez um motim, exato. E foi punido. E os militares, eles estão acostumados numa linha de pensamento de que é preciso seguir um líder, mesmo que ele seja um líder daquele gênero, né? Para usar uma palavra pesada. Então, o que acontece? O Bolsonaro foi convidado pela Folha de São Paulo, isso é um exemplo, uma partícula de um exemplo. Foi convidado pela Folha de São Paulo para escrever um artigo junto com o Haddad no dia da eleição, que saiu no domingo, o artigo do Haddad, mas o Bolsonaro se recusou a escrever o artigo, até porque acho que ele não sabe nem escrever, o que não é demérito para ninguém. Só acho que um presidente da República tem que procurar estudar, né? Ou pelo menos fazer faculdade, como foi o caso do Lula, que recebeu o título de doutor honoris causa na Espanha, sem ter feito faculdade, justamente porque ele estudou como autodidata e conhecedor da causa social do Brasil. Enfim, Bolsonaro foi convidado e mandou o Major Olímpio escrever um artigo medíocre em que só desanca a liberdade de expressão. Então eu fico preocupado quando de repente a gente está aqui falando livremente, você não sabe se amanhã você vai poder falar de novo. Eu fico preocupado com isso. Fala em democracia, mas democracia se pratica. Não é só no discurso. Democracia tem que ser exercida. E a gente vai exercer a democracia como nunca se exerceu antes nesse país. Vai exercer e Bolsonaro vai ficar muito esperto. Ele e os bolsonaristas. Aqui está o Eliseu dizendo que o Donald Trump vai fazer parceria com o Brasil. Esse era o sonho dele. Não é... os Estados Unidos fez de tudo para derrubar o PT e o Lula, para manter o Lula preso, aconteceu assim, o Brasil fez uma parceria com o BRICS, Índia, África, China, e deixou os Estados Unidos de fora. A hora que saiu a licitação e a China ganhou para administrar o pré-sal, e aí começou toda a guerra de se derrubar Eike Batista, Lula e Dilma. E aí foi que os Estados Unidos conseguiu derrubar eles e aí conseguiu colocar o Bolsonaro como candidato da direita e conseguiu eleger. Então, os Estados Unidos tem grande parcela na eleição de Bolsonaro, mas quase perdeu, 51%. Quase mesmo assim o brasileiro não conseguiu ir a favor dos Estados Unidos. Isso na minha opinião. Se você me permite, o Trump anunciou, acho que hoje, que ele pretende barrar cidadania de quem nasceu nos Estados Unidos, dizendo que é o único país do mundo que assegura cidadania para quem nasce lá, filho de estrangeiros, né? É mentira. No Brasil tem isso. Se alguém nasceu no Paraguai e tem filho aqui, ele é cidadão brasileiro. Então o Trump, além de burro, ele é mentiroso. Aí eu me pergunto, parceria Bolsonaro e Trump, onde a gente vai parar? Marcelo? Veja bem, gente, eu acho assim, é muito cedo, é muito precoce para a gente fazer qualquer julgamento dele. O julgamento que a gente pode fazer, sim, foi o PT que esteve no poder e aconteceu de entrar a maior crise da história, o maior roubo da nação do mundo, nem Ronald Biggs, que é o famoso assalto do trem pagador inglês lá, foi detetor de carteira perto do que o PT fez no Brasil. Então o PT já foi. Agora nós temos que, quando a gente fala criticar, não é criticar, é mostrar que o PT fez tudo errado, fez coisa errada demais, saqueou o Brasil. Ponto. Você acha que o Bolsa Família foi errado? Então espera, mas agora o que acontece? Agora nós temos que dar crédito e acreditar
e apoiar, incentivar para que realmente dê certo, coloque o país no eixo novamente através do Bolsonaro. Seria o seu candidato, Marcelo? Inicialmente não, seria um outro, porque não tive uma outra opção. Votei nele como falta de opção, porque até então não tinha outro, porque entre ele e o PT, lógico, seria ele. Qualquer outro menos o PT. Então, o que acontece? Então, nós temos que acreditar e não podemos agora... Porque eu vi algumas pessoas falando, não, vamos fazer oposição, nós vamos fazer... Pera, amigo, é cedo para falar, porque o Lula, quando entrou, eu votei no Lula. Mas oposição no país democrático tem que Mas ter. então, sim, tem que ter. Que reza todo mundo reza na cartilha do Bolsonaro. É uma coisa burra a unanimidade. Portanto, que é importante que haja oposição, haja crítica, que bom não que você haja reconhece. unanimidade. Por outro lado, nós temos que entender que como é que a gente pode já falar em oposição sem o cara ter assumido? De repente o cara faz Mas um governo oposição aí. tem que ter, Marcelo. Eu sei, não, a oposição tem que ter, mas o que nós não podemos é começar a bater, desacreditar da pessoa, achando que ele é um incompetente, que ele é um incapaz. Porque se nós não fizermos esse apoio, essa corrente de união no Brasil em pró dele, até os petistas têm que fazer isso. Todos nós, eu como PSDBista, todo mundo tem que fazer. Esperando que as coisas melhorem. Caso contrário, meu amigo, a gente não pode acreditar na desgraça, né? Porque também não adianta ter uma dialética perfeita e uma prática nula. Eu acho que o Brasil vai virar uma Noruega, uma Dinamarca, da noite pro dia. Eu torço para que o Brasil, agora com o Bolsonaro aí, que é o nosso presidente, me representa, representa todos nós aqui, é a autoridade máxima do país, eu espero que ele faça um bom governo. Essa é a minha esperança. Sim. Essa é a minha esperança, indiscutivelmente. Claro, pro bem do Brasil, né? Bem do Brasil, bem do Brasil. Como diz, minha bandeira é verde e amarela. Hoje, eu tenho vergonha de vestir a camisa da seleção brasileira. Porque qualquer coisinha o cara pinta o rosto, só que a camisa da verde e amarela, aquela camisa da seleção, e vai pra rua fazer com a dancinha ridícula. Vai pra coxixi, eu te juro mesmo, vai pra rua fazer com a dancinha ridícula, com a cambada de idiota que não tem ideologia política nenhuma. Me desculpa, Marcelo, mas não tem ideologia. Se ele soubesse o que está fazendo lá com aquela dancinha, até que eu aplaudi, mas não sabe. Vamos sair de Bolsonaro? Bolsonaro ganhou, vamos torcer para que dê certo, não tem o que fazer, vamos esperar. Agora vamos entrar no estado de São Paulo. O governador do partido do Marcelo Assis, PSDB, João Dória, foi eleito com 51% também, foi muito apertado a disputa com o Márcio França. Teve esse racha no PSDB, né, Marcelo e Cris, que acabou confundindo um pouco os eleitores, não porque, igual eu estava falando fora do ar com o Edmilson Gonçalves, o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Então, a população está tranquilo, estrada boa, hospitais bons, a maioria de todo o país vem se tratar em São Paulo. Então, o São Paulo está tudo tranquilo. Mesmo que para os pobres o PSDB é ruim, a elite de São Paulo, do estado de São Paulo, é rica. Não tem o que fazer. Então, para eles está bom e eles sempre acabam reelegendo o PSDB. Né? Então, Marcelo, seu governador foi eleito. Olha, primeiramente tem que saudar e parabenizar o João Dória, esperando também que ele faça um grande governo, até porque, por mais que existiu esse racha entre o PSDB, que de fato houve mesmo, Wagner, você também é um membro do partido, não sei se você continua ativo, mas acredito que esteja ainda, né? É importante frisar isso, estamos juntos em unidade lá. Porém, por outro lado, o PSDB e o PSB, na verdade, estavam separados, mas estavam juntos, né? E vão caminhar juntos, tenho certeza disso. Até porque o Márcio França, como o próprio João Dória, naturalmente eu acho que existe a ligação, porque o PSB era vice do Alckmin, né? O próprio Márcio França, então eu acho que tem tudo a mesma coisa do caso do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é esfera federal. Eu acho que o João Dória vai pegar uma máquina funcionando, uma coisa que está indo bem, tem muitos problemas, temos mesmo, problema de segurança, problema com uma série de coisas aqui no estado de São Paulo, mas veja bem, dentre um país continental, que é o Brasil, e o estado de São Paulo, um estado privilegiado, eu acredito que tem muito a acreditar e tem muito a oferecer. Agora, vamos esperar, porque a ideia do Dória, eu tenho certeza, ele se elegeu governador agora, mas a pretensão dele política é ser presidente daqui a 4 anos. Pode ter certeza disso. Né? A Izete está lá nos Estados Unidos e fala, o melhor era o SCAF. Cris, você acha que o SCAF venceria o Dória? Acho que não, acho que a melhor opção era o Márcio França mesmo. Eu lamento que, mais uma vez, a população de São Paulo votou num fake, né? Que é um pré-fake, não um prefeito, né? O cara que promete que vai ficar 4 anos, depois com 2 anos de mandato. 1 ano e meio, né? Nem chegou a 2 anos, né? Então é complicado.
E outra coisa, o Dória é claramente um sujeito que tem todas as características de traidor, né? Não sou eu quem falou isso. Quem falou foi o Alckmin, né? O Alckmin e a Goldman e o Pedrinho Kiel também falou. Então, Ele expulsou, acho que mais de 50 prefeitos do estado de São Paulo do partido. Você tem essa informação? Não tenho essa informação ainda. Eu fiquei sabendo que teve um problema lá interno dentro da cúpula do partido de São Paulo, mas não sei o que aconteceu, os fatores que ocorreram de fato, por que ocorreu e como ocorreu. Porque alguma coisa deve ter ocorrido, porque normalmente toda ação existe uma reação, lei da física, né? É, lei da física. Eu acredito que o PSDB, Wagner, você que faz parte do PSDB, Cris, eu acredito que o PSDB... eu não faço parte do PSDB. Não, você não. Mas o Marcelo... Mas quer entrar, o Cris Sobrinho quer entrar, pediu uma filiação para mim e pro Wagner. Nós estamos fazendo ali ao final. Olha, tô louco, mas nem o tanto. Bolsonaro agora ele foi rápido no gatilho. O nosso amigo aqui, ó, a Isete de Favre está lá nos Estados Unidos, ela ainda fala, o França é ótimo, mas ele errou em apoiar o Haddad, em ser Haddad. O Vaguinho tá tirando sarro da minha camisa do baile do Havaí, e o Marcelo Dan tá elogiando e falando, o Wagner e o Marcelo estão deitando nas transmissões. Sucesso aí para vocês. Um grande abraço para você no litoral de São Sebastião aí, Marcelão. Mas eu vou te falar, Wagner, o PSDB aqui em São Paulo, por ele já estar 24 anos, mais 4, agora vai para 28 anos no governo paulista. É aquilo que eu estava falando. Eu não acho isso democrático. Não é, para mim não é um Estado democrático. O próprio Fernando Henrique, ele fala isso. Eu já vi várias entrevistas dele. Eu acho que o governo teria que ser 2, 4 no máximo, então outro partido. Não, o PSDB está 24 anos, vai para 28 anos no governo paulista. Você acha que a hora que abrir a caixinha de Pandora aqui, metrô, o Rodoanel, Wagner, o trem, o que mais tem? Tem As concessões de rodovia. Na hora que abrir essa caixinha de Pandora, vai sair muita surpresa aí para nós, Marcelo. Olha, eu acredito e espero que não, porque, como eu disse, a gente fica surpreendido com uma certa coisa. Até vou voltar no assunto da Dilma, que me veio, o Cris falou agora e me chamou a atenção. A Dilma, em setembro de, mais ou menos, junho, mês do ano de 2014, quando ela deixou explodir essa crise do país, essa crise que é a maior tragédia econômica de uma nação passa ao longo da história, ao longo de 500 anos, ao longo do mundo, desde que o mundo é mundo. E ela disse, não, vocês podem ficar tranquilos que a energia vai subir agora, vai ser taxa vermelha, faixa bandeira verde, bandeira amarela, não sei lá o que lá. E até dezembro passa isso. Isso foi em setembro de 2014, se eu não estiver enganado. Nós estamos em outubro de 2018, fazem 4 anos, e realmente a coisa só vem se agravando. Então mostra o quê? Que existia muito resquício, muitas coisas erradas, que foi sendo colocado em público e compartilhado com toda a nação brasileira, e olha o exemplo da crise nacional que vivemos. E o Estado de São Paulo, ao longo desses 4 anos, não vimos isso. Não estou defendendo o Alckmin, pelo contrário, não tem nada que defender, sou do partido, mas não tem que defender ele pessoal. 16 anos, né? Sim, mas eu falo, bem ou mal, a gente aparentemente não viu tantas coisas, porque coisa errada aparentemente, né? É natural. Não, mas negócio não batidor, foi publicado nada assim escandaloso como aconteceu no caso onde houve, como o próprio Haddad. O Haddad foi o pior prefeito considerado do Brasil. Então, que é o quê? Como que um cara que é o pior prefeito do Brasil poderia ser o melhor líder da nação? Então seria um contrassenso. Então, a população atingiu isso, entendeu, compreendeu isso. Mas o Dória mesmo, quando saiu da prefeitura, falou que o Haddad foi bom. Por quê? Ele fez as contas ficarem tudo zerado. Ele deixou a prefeitura com as contas todas em ordem, não fez grandes obras e não é popular. O Haddad não é popular. E na linguagem do Dória, o Haddad representa o novo PT, que é um PT inteligente, também do Lindenberg Faria. Né, o Lindenberg Faria e o Haddad é o novo PT. O Vaguinho, o Geraldo vai mexer, né, com o pessoal tá quieto, ele quer mexer. O Vaguinho falou, mas então, por que você é PT, Geraldo? A caixinha de Pandora do PT vai sair as surpresas que a gente ainda não sabe. Meio contraditório, né? Vaguinho, não é por aí não, Vaguinho. Eu acho que eu digo porque tudo que o PSDB se faz em São Paulo, não sei se vocês estão bem informados, que tudo que se faz vai para uma caixinha chamada 21 anos de sigilo. Ninguém pode abrir. Tudo que o governo do Estado de São Paulo, ele põe como sigilo, né?
É uma conta que ele vai lá, opa, 21 anos, daqui 21 anos a gente vai saber. Então, eu acho que tem que abrir, sim, as caixas do PSDB, essa caixinha de Pandora. Vai ter muita coisa aí que vai acontecer. Não sou quando. Eu acho o seguinte: o PSDB faz um bom governo do Estado de São Paulo? Faz. Mas que tem muita coisa para se esclarecer, tem. Eu só queria... Inclusive na educação. Eu tenho educador na minha perguntar casa. sobre isso. Você pode até falar. Eu tenho educador na minha casa. É um dos piores governos para a educação, foi o PSDB, o Marcelo. Para a polícia, para despachante, para minha classe, para todo realmente. Para despachante, para a polícia, para a educação, foi um dos piores governos que nós já vimos até hoje. Pode falar, Cris, você quer falar, o Marcelo? Não, eu só queria acrescentar que o Marcelo sabe quem foi o secretário de Educação do governo Haddad, quando ele foi prefeito, quem ele convidou. Não, nem imagino. Foi o Gabriel Chalita, que é do PSDB. PSDB, Gabriel Chalita, foi sim. Você vê o aspecto antidemocrático do PT, né? Ele chama gente da oposição para compor o governo dele. Então a gente vê a diferença, né, de mentalidade das pessoas. Agora, eu queria, até pegando o gancho da educação, prestar uma homenagem ao meu pai, que faleceu há 3 meses, o professor Jurandir Godoy Vitor, que foi malufista durante muito tempo. Saiu, quando ele morreu, a Gazeta de Limeira. Agradeço muito o pessoal da Gazeta de Limeira por ter publicado uma matéria sobre ele. E meu pai dizia que, durante muito tempo, ele permaneceu cegado por uma linha ideológica de direita. Porque meu pai foi militar também. Então é difícil realmente, para quem viveu na caserna, ter uma atitude que contrarie tudo aquilo que foi introjetado, tudo aquilo que foi dito e doutrinado, né? Se fala muito em doutrinação hoje. Quem doutrina, na verdade, é a extrema-direita, que é a fascista. E depois de muito tempo, ele sofrendo as consequências do descalabro da educação no estado de São Paulo, como professor. Quem é professor sabe o que eu estou falando. Quem vive, quem é família de professor sabe que ninguém mais quer ser professor nesse país. Não é valorizado. O salário é irrisório, as condições para se dar aula, para se frequentar a escola, são uma desgraça total. Todo mundo sabe que eu estou falando a verdade. Meu pai, ele falou, eu nunca vivi com tanta esperança, justamente quando um torneiro mecânico chegou a liderar esse país. Porque foi o sujeito que mais investiu em educação, mais investiu em faculdade. Meu pai dava aula na faculdade do Litoral Sul, em Registro, no Vale do Ribeira, e ele passou a entender qual era a linha de pensamento do PT, do Partido dos Trabalhadores, que era uma linha que, apesar de muita gente lá não ter tido oportunidade de estudar, dava oportunidade para os filhos estudarem. Por isso que criou tantos programas sociais como o ProUni, por exemplo. Então, muita gente que se formou graças a um Partido dos Trabalhadores que foi liderado por um torneiro mecânico que, segundo dizem, mal sabia falar, mas criava educação. Boa fala aí do Cris, né? E eu queria entrar, o pessoal que está nos acompanhando, é a audiência do mundo todo e do Brasil. Graças a Deus, a audiência é muito boa do programa Visão Popular. Eu queria fazer uma coisa rápida aqui sobre Limeira. Pedrinho Kiel foi expulso do partido. Há quem diz que teve dedo e denúncia de Eliseu Daniel dos Santos. Eliseu Daniel dos Santos, um PSDB que está na Lava Jato, né? Foi citado na Lava Jato por receber 200 mil, disse que não se envolveria mais com política e, de repente, voltou com tudo, Marcelo Assis, e apoiando candidatos de fora de Limeira. Apoiou candidato de fora, sendo que Limeira tinha a Carol Pontes do PSDB e o Eliseu Daniel, após ter indícios e ter pedido a expulsão de Pedrinho Kiel, apoiou candidatos de fora. Bom, Pedrinho Kiel já ele está de volta no PSDB, o ninho dele é Tucano, isso não tem dúvida. Ele foi expulso, esse expulso não pode se falar assim, porque o Pedrinho Kiel é uma pessoa realmente amável, querida por todos, talvez um dos melhores prefeitos que Limeira teve. Prefeito Pedrinho é uma pessoa encantadora, que todo mundo ama ele. Então, essa saída temporária dele é temporária. Tenho certeza que eu não dou janeiro que ele está de volta com a gente. Porque o Pedrinho, que é uma pessoa importantíssima no partido, de grande peso. Né? Foi um erro. Sim, então existem alguns erros. As pessoas cometem erro, gente. Se ocorrer um erro, naturalmente, é absolutamente normal a gente perdoar e saber recomeçar, porque nem sempre conseguimos amar, mas recomeçar devemos sempre.
Então, Pedrinho, que o que aconteceu com ele é uma situação, vou dizer assim, lacônica, um pouco vazia, até porque foi um problema pessoal que ele teve de relacionamento junto por São Paulo lá, tal, algumas traições sentido, e aconteceu isso. Agora, eu não posso acreditar e esperar que o Eliseu faria isso, até porque o Eliseu ele foi, aspas, ele foi trazido de volta, foi trazido por Ninho Tucano, justamente, talvez, uma das mãos que trouxe ele foi o Pedrinho, o aval de toda a cúpula do PSDB, do partido aqui em Limeira local. Então, eu acho que não poderia ocorrer isso, se foi, ocorreu naturalmente. Eu acho que tem que haver uma retratação, uma desculpa aí, porque são pessoas queridas e bem amadas na cidade. Antes de eu passar para o Cris, você pulou o papo do Eliseu. Você não falou do Eliseu, você está pipocando para o Eliseu. Pode falar, pergunta. Isso dele apoiar candidatos de fora. Não, isso é lamentável, né? Isso não pode, eu acho que, tanto é que em Limeira a gente vê algumas forças crescendo na cidade aí, algumas pessoas estão sendo até pretensiosas, presunçosas, querendo sair na frente, dizendo que vai ser candidata a prefeito, eu acho que não é por aí. Nós temos forças que nasceram agora, está crescendo muito, a própria doutora Mayra e outras mulheres aí estão despontando, entendeu? A Maraísa, que teve um mandato curto, lamentavelmente, mas, aliás, boas-vindas ao doutor Anderson Pereira, que é uma pessoa muito querida por todos nós também. Então, como eu falei, a Maraísa é uma força porque ela tem o DNA de prefeito, né? Ela tem o DNA do Memal. Então, eu acho que a doutora Mayra, a doutora Maraísa são pessoas que poderiam vir a compor dentro do Ninho Tucano um dia, porque apesar da doutora Mayra não ser do Ninho Tucano, poderia compor e ser uma candidata a prefeita ou vice, como mulher, porque é interessante ter uma mulher no nosso meio político. Agora, o Eliseu, ele disse, segundo informes que eu li, que ele estaria realmente fora da política. Então, ele apoiou, fez trabalho agora aí para alguns candidatos de fora, mas eu acho, talvez, para poder encerrar a carreira política dele. Não sei se ele vai encerrar, mas pelo que eu ouvi, ele disse que estaria fora, não se moveria mais com política. Cris, sua opinião, para depois o Marcelo deu uma pinça para mim puxar, mas eu quero ouvir sua opinião sobre esse caso do Eliseu apoiar candidatos de fora, de o Eliseu ser um possível pedido a expulsão do Pedrinho Kiel e do Eliseu ser citado na Lava Jato. O Eliseu, ele tem todo o direito de exercer a opinião dele da maneira que ele quiser, e acho que ele defendeu uma linha dentro do PSDB que não foi bem vista, por causa do apoio do Pedrinho Kiel ao Márcio França, que também tem todo o direito de apoiar quem ele quiser, independente do partido onde esteja, porque não é um partido que faz a vida de uma pessoa. A pessoa, o ser humano faz o partido. E o partido, assim como o Mano Brown chamou a atenção de petista, e o Haddad atendeu ao apelo do Mano Brown, que foi duro, mas foi verdadeiro, e de voltar os olhos para a periferia novamente, de uma maneira mais contundente. Eu acho que o Eliseu, ele age conforme o pensamento dele, que é um pouco personalista. Ele deveria ter um pouco mais de respeito com o Pedrinho Kiel, evidentemente, mas eu não, sinceramente, eu me abstenho de dar pitaco no PSDB, porque eu acho que o PSDB está dizimado e acabado. Não, o PSDB, viu, Wagner, aqui, eu acho que está tendo uma mudança no PSDB de Limeira. Está vindo uma nova safra aí, não sei se o Marcelo vai concordar comigo, vou dizer assim, uns novos candidatos, uma nova safra, uma nova cabeça. Talvez o PSDB de Limeira tenha uma alavancada por essa mudança que está acontecendo aqui. Essa mudança seria o fato de a Carol Pontes foi a nossa penúltima convidada aqui, e ela disse: candidato a vice-prefeito em 2020 de Mário Celso Botion é uma mulher. Ela garantiu aqui. Então pode ser Carol Pontes, pode ser doutora Mayra, pode ser Maraísa Matos Silveira. São essas as mulheres que estão em foco? Não necessariamente pelo PSDB. Não necessariamente pelo PSDB. Mas vem a doutora Mayra não é do PSDB. Agora o Cris dá outra levantada. Uma outra bola para me cortar e eu não erro cortada. Pode ser que a Carol Pontes deixe o PSDB? Eu acredito que sim. Diante de tudo que está acontecendo, inclusive o Dória vai deixar o PSDB. É capaz de ele criar o partido do Dória. Mas, enfim... Do jeito que ele é... É personalista, né? Não, do jeito que ele é, porque ele quer o poder. O Dória quer o poder. De qualquer maneira. Ele não quer poder, ele não quer saber do PSDB, ele quer saber do poder. Porque um partido que expulsa Pedrinho Kiel, sinceramente. Não, me falaram, chegou até o meu ouvido, eu não tenho essa confirmação, nem o Marcelo tem, que foram negócio, mais de 50 prefeitos no estado de São Paulo que tiveram essa dor de cabeça com Dória.
Quer dizer, eu não tenho essa informação. O próprio Marcelo, que é do partido, o Wagner, que é do partido, não tem essa informação. Mas se podemos levantar, sim, na próxima programa falar. Agora aqui, o Marcelo levantou outra bola, e eu não sou de fugir de bola levantada, eu corto ou eu chuto mesmo. Ele falou, abraço pro Anderson Pereira, o retorno do Anderson Pereira. As más línguas da cidade de Limeira... Você deu pau no Anderson Pereira aqui. Muito pau no Anderson Pereira, mas é o convidado, é o próximo convidado do programa Visão Popular, mas tenho certeza que vai negar. Mas que o Anderson Pereira, as más línguas da cidade de Limeira e da rua Santa Teresia dizem: Anderson Pereira sabe quem tramou contra ele e jura vingança. É o último mandato. O Anderson Pereira não é candidato à reeleição e ele jura vingança e vai pegar quem tramou contra ele. Mas como assim não vai ter reeleição? Não é candidato à reeleição. Ele falou de vingança? Olha, eu acho que ele sabe quem tramou contra ele. Ele tem religião? Eu falei, primeiramente, ele vai pegar esse gancho. Puxa vida. Vingança jamais ele falaria, porque não é vingança, mas ele vai fazer o que fizeram com ele. Uma pessoa muito querida no meio, muito agradável, uma pessoa boníssima, muito amigo, gosto muito dele, estimo muito por ele. Mas ele sofreu demais, Marcelo. Sim, agora eu digo assim, o problema que aconteceu com o Dr. Anderson, eu vou dizer uma coisa, nós tivemos outros vereadores aí que as pessoas sabem, além de algum sururu que houve, um conchavo na Câmara lá, que todo mundo sabe também, você sabe particularmente, nós conversamos sobre isso ontem à noite, mas o doutor Anderson Pereira sabe também que outros candidatos também tiveram o mesmo tipo de apoio em segmentos profissionais. Então, eu achei injusto punir ele, sendo que se fosse punir, ele deveria punir muitos, porque muitos dos candidatos fizeram esse tipo de trabalho, entendeu? Não é conchavo, e sim um trabalho de captar voto na sua comunidade, na sua identidade ideológica, religiosa, na sua comunidade. Então, eu achei, por que só ele? Então, eu achei injusto. Posso fazer uma pergunta para o Marcelo? Sim, pode fazer. Você tem pretensões políticas, Marcelo? Se candidatar a vereador, alguma coisa assim? Sim, possivelmente sim. Tenho sim, porque eu sou ligado ao partido. Na verdade, eu não tenho, porque eu tenho que entrar nesse mérito, Cris. Primeiramente, eu sou um servo do partido, entendeu? Se o partido achar por bem que deve lançar eu, lançar o Wagner, lançar você, quem sabe se está vindo não, eu não. Você pode vir logo. Será bem-vindo, Cris. Está convidado, né? O próprio Geraldo. Então, a gente é um servidor, obrigado, a gente é um soldado do partido. Se o partido achar por bem, você vai ser candidato, você vai ser o porteiro, você vai ser o guardinha menino, você vai ajudar a cuidar do banheiro, eu vou com o maior prazer do mundo. Eu não tenho Qual o motivo da pergunta, Cris? Não, porque o discurso do Marcelo é extremamente bem-aventurado, né? Um negócio beira uma pregação religiosa. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui. O Silvio Silva está chamando boa tarde, seus malas. Mas o Silvio Silva ontem fez um programa extraordinário, inédito e exclusivo. Transmitiu direto da Internacional de Limeira, do estádio Major Levi Sobrinho, a eleição da Internacional e trouxe em primeira mão o presidente e as pretensões para 2019. Então, parabéns ao Silvio Silva, ao programa Notícias do Esportes, o Marcelo Assis, que é o co-apresentador lá, não chega a ser um comentarista, é um co-apresentador do Notícias do Esporte. Está de parabéns pelo programa de ontem. Deixa eu cobrar o Silva. É isso mesmo? Silvio Silva. Isso. Vamos falar um pouquinho do nosso programa aí na Notícia de Esporte, né? Porque o Wagner fala de vocês aqui há 5 meses. E vocês nunca falaram do Visão Popular lá, não, hein? Vamos dar uma força aí também, hein? Vou pegar no pé do democracia, fazer esse trabalho, sim. Mas então, voltando à pergunta do Cris, aproveitar. Aliás, um abração para o Silvio, maravilhoso, bem colocado essa colocação, porque o Wagner, o próprio Silvio ontem fez um trabalho brilhante, um furo de reportagem inédito, exclusivo, por isso que é original, pioneiro e verdadeiro. Notícias do Esporte, toda segunda-feira, ao vivo, das 19h30 às 20h30. Olha o jabazão que ele fez. É todo... Não, Silvio, é todo... Sempre tem esse jabá. Vamos de jabazão aí, hein? Falando em jabá, daqui a apenas 10 minutos, estou no lanche do Cezinha, lá na Praça Toledo Barros, comendo aquele lanchão fiado, tranquilo. Marcar na caderneta. Já está anunciando. Deixa eu só mandar um abraço aos que estão. É o Dilon, da Calhas Fênix, de São Paulo, que estava aqui, está ligadinho em nós. É o Pablo, de Juiz de Fora também, que está ligadinho em nós. A Deia, que está ligadinho em nós. Joaquim, que estava ligadinho em nós, de Rio Pomba.
Maria Auxiliadora de São Paulo também, que estava ligadinho, nós estava lendo aqui, tá ok? Um grande abraço. E a Floricultura Dona Bela, daqui 10 minutinhos estarei aí, Floricultura Dona Bela. Levar uma rosa para a mulher, né, cara? Vai pegar o jabá. Então, já que o Geraldo fez jabá, fazer um jabá lá do Pesqueiro do Ed, pessoal que sempre atende bem, aquele domingão, eu saio do campeonato amador da transmissão da Live Live TV, vou lá pro Pesqueiro do Ed, comer aquela porção de tilápia, aquela saladinha, aquele ovinho frito, coisa boa, de primeira, lá no Pesqueiro do Ed. E também um abraço pro pessoal do CT Genildo, do Betinho Lanchonete, que também come pra caramba, bicho. O Betinho, no domingo, me mandou aquela porção de contrafilé. Como ele mandou uma extra, eu tenho que fazer o jabá, né? O Betinho me mandou uma porção de contrafilé com cebola também, naquele preço. E aí ele me mandou uma extra. Falou, Wagner, eu já tinha colocado na chapa, te mandei uma bandeja extra de contrafilé com cebola aí. Então, a lanchonete do Betinho, obrigado pela porção extra de contrafilé. Wagner sai daqui com o cardápio feito com ele sai de caminhonete passando nas lojas, retirando marmitex, almoço, merenda, sanduíche até dezembro já tá pago. E vou andar mais com você, meu irmão. E aquela motona que eu tenho, que eu ando de fim de semana, aquela moto minha 600 cilindradas que eu tenho, da Suzuki, quebrou esse final de semana. E também mandar um abraço lá pro Dudu Motos, o Dudu Motopeça, que salvou e socorreu eu. É muita cara de pau. Quebrou a moto. Liga lá no Dudu Motos, digita aí no Facebook, no Google, Dudu Motos. Ele te socorre, leva sua moto, arruma e traz na segunda-feira. Maravilhosa. Então, um abraço pro pessoal do Dudu Motos. Documentação, êxodo da solução. Documentação, êxodo da solução. Posso eu tenho jabá, 11 multas. 11 multas para pagar esse mês aqui. Vou levar lá na Êxodo para fazer o documento. Né? Já fica num preço legal. O Marcelo vai fazer parceladinho em 10 vezes no cartão, porque eu tô no sufoco. Vou ter que parcelar essa multa aí para poder o carro estar em dia. Posso fazer um jabá? Pode sim. Eu tenho uma coluna concedida pelo Antônio Cláudio Bontorim, que é o redator-chefe da Tribuna de Limeira. Quero mandar um abraço para ele e agradecer a oportunidade que deu de escrever para a Tribuna de Limeira, que é um jornal que vem crescendo. Baita jornal que vem crescer e daqui uns dias, Deus ajude que fica diário. Sim. Eu também acompanho, né, nas redes sociais, acompanho as postagens do Cláudio Bontorim, muito bom jornalista, e que sucesso e vida longa à Tribuna aí, que volte a ser o novo Jornal de Limeira. Abraço. Marcelo Assis, suas considerações finais, as considerações finais do Cris. Não vamos passar do horário, porque senão ele é Hoje o homem só tá no corte, hein? Bom, depois tanto jabá, eu vou andar com o Wagner aqui pra frente, eu não preciso nem de carteira, mas andar com o Wagner só. Primeiramente, um beijão pra mamãe, mais uma vez, pra sua mama. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado a todos os amigos da 106.3 FM. É uma alegria estar com vocês aqui, muito grato mesmo, muito contente, Wagner, sempre convidado. Boa tarde, Cris, boa tarde, Wagner, boa tarde, Geraldo, e a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, nos dá honra e prestígio da sua audiência. Muito obrigado, uma boa tarde e uma semana abençoada a todos. Cris. Agradeço o convite do Wagner, do Geraldo, agradeço a conversa com o Marcelo e agradeço aos ouvintes que tiveram paciência. Pois não. Não, pode continuar. Mais um jabá antes do Cris encerrar. Pode falar. Tá me cobrando ali, esqueci do Miller Restaurante. Um abraço lá pro pessoal do Miller Restaurante, que também tem o time do Miller Futsal. Tem o Miller Futsal. Me mandou uma camiseta linda do Miller Futsal. De final de semana eu uso para mim andar de moto, dar aquela pedalada às vezes também. Então, um abraço pro Miller Restaurante, que quando eu vou lá também, aquela picanha no alho, aquela fraldinha no alho, coisa linda lá no Miller Restaurante. Pode encerrar, Cris. Eu queria agradecer aos ouvintes e todos vocês, agradecer o pessoal da internet, tiveram paciência, porque eu sei que às vezes a gente é um pouco prolixo, mas é necessário para que a gente exerça a possibilidade de reflexão. E o que a gente precisa nesse momento é muita reflexão, muito amor, né? Muita vontade de amar e gostar das pessoas, e respeitar, logicamente, o resultado das urnas e torcer para que o Brasil vá para frente e a gente consiga ter um país melhor, com mais pessoas empregadas, carteira assinada, educação,
segurança, transporte. Eu tenho uma crítica a fazer, por último, ao prefeito Mário Botion. Por favor, melhora a saúde, Botion. Tá feia a coisa, viu? Tá muito complicado. Acho que a saúde merece uma atenção especial e as pessoas precisam muito de auxílio. Agradeço a todos e uma boa tarde e que Deus ajude a todos nós. O Geraldo? Ô Wagner, eu quero mandar um abraço pro Zanetti ali do Olga Verona, aí rapaziada, que vocês estão aí querendo comprar calça, roupa esportiva com o Zanetti, vai lá que o Zanetti tá esperando vocês. Aqui hoje virou jabá. Hoje foi jabá, um atrás do outro. Quero mandar um grande abraço a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Cidade e o pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Quero agradecer a presença do Cris, a presença do Marcelo, né? E até o próximo programa. Vou deixar para o Wagner encerrar, tá ok, gente? Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo, se assim Deus me permitir. Olha, agradecer a presença do Marcelo Assis, do Cris Coquevita, um grande jornalista, e hoje ele diz que tem a coluna lá no Tribuna. Vamos acompanhar, digita aí no Facebook Tribuna de Limeira, Antônio Cláudio Bontoriz, Cris Coquevita, sempre são opiniões muito importantes para a cidade de Limeira. O Cris falou da saúde. Recentemente, né, os vereadores foram visitar o novo ponto de atendimento da farmácia de alto custo. Será uma coisa grandiosa, né? Vamos esperar que dê certo e vai ser uma inovação do prefeito Mário Botion, esperar que dê certo. O Vaguinho Mala Silva, Vaguinho lá da Liga, está dizendo que quinta-feira volta o Se Liga na Liga, aquele programa democrático e que todo mundo fala na sua hora certinho. Desculpa, fala do Vaguinho aí. Vai ter hoje o campeonato feminino no Parque Hipólito. Hoje tem o futsal feminino lá no Parque Hipólito a partir das 19h30. Valeu, Elenay, valeu todo mundo. Um abraço a todos. Tem um monte de lugar para almoçar, mas eu vou comer fiado lá no Cezinha. Obrigado, até a próxima. Abraço. Brincadeira, Vagnão. Você ouviu aqui na Rádio Cidade FM o programa Visão Popular.